Olá, meus amigos, paz e bem a todos. É o pastor Esaú Neves. Eu quero fazer esse videozinho com vocês, fazendo um comentário sobre estresse espiritual, esgotamento e rejeição. Estresse, esgotamento e rejeição espiritual. Bem, nós sabemos que Jesus ele fez a afirmação que ele veio salvar o que se havia perdido. Ele não veio para condenar o mundo. Até aí é muito simples para entender quando o ser humano reconhece que ele está numa vida desventurosa, numa vida de sofrimento, precisando de alguém maior do que ele para governar ele, para reinar sobre ele, para vestir e tirar sua nudez, para revestir e tirar da friagem. Então, quando nós olhamos para o ser humano que reconhece a necessidade que ele tem do Senhor, ele vai se entregar a Deus. E uma das coisas interessantes que, convencido pelo Espírito Santo, ele vai reconhecer que tudo aquilo que trazia desventura, junto da ação do inimigo, junto do inimigo ter tomado pessoas contra ele, ele vai reconhecer a causa por onde foi a brecha para acontecer. Ele vai reconhecer os seus pecados, as suas misérias, e ele vai se encurvar a Deus. Então, quando nós olhamos para esse princípio de reconhecimento, entendermos e darmos lugar, observa que depois o inimigo, somos libertos do inimigo, somos libertos de pessoas, das ações dela, e vestido e revestido fica o governo de Deus sobre nós, o domínio dele sobre nós, e nós vivendo uma nova criatura. Só que com o tempo, na caminhada da fé, um dos pecados mais sérios que acontece é o esgotamento, o estresse, o desânimo. E nessa fase, o perigo é tão sério que muitas pessoas dentro da igreja hoje já não suportam, como Paulo falou, uma sã doutrina, ou não suporta, por exemplo, simplesmente falar de pecado. Porque as pessoas, o espírito delas está preparado, entendendo que ela precisa permanecer num governo superior, na santificação. Mas as pessoas entendem que a vida de santificação é uma rotina, enquanto se nós mantermos uma intimidade com Deus, guardarmos o que o Senhor tem nos dado. Por exemplo, se os maridos e as mulheres voltassem a levar a sério o casamento, ou melhor, os homens e as mulheres, e quando tivesse com um cônjuge, zelasse, trouxesse Deus para a família, tivesse prazer em viver a família, então estaria preenchido no espírito pela intimidade com Deus e não teria o vazio afetivo. Porém, como as pessoas elas são acostumadas com o tempo se tornar ingrato, entrar em questionamento, os casais vêm para a discussão, as pessoas começam a murmurar, então isso resulta na perca, resulta, por exemplo, que a tribulação toma o ambiente, em vez da paz prevalecer nos ambientes do seu convívio. E quando isso ocorre, ou ocorrendo isso, nós entendemos que a partir dali as coisas de Deus não preenchem mais o homem, ele começa a voltar atrás. Então, por exemplo, já tem líderes que eles esqueceram que a função dele é ministrar o Senhor pelo Espírito de Deus que vai convencer as pessoas e elas saírem do pecado que separa o homem de Deus. Ele já não aceita. Quem tem que exortar a igreja é o pastor, mas ele não exorta. Eu sei o quanto é duro manter esse rebanho aqui, só que ele não dá o alimento do céu. Conclusão, é ali que a pessoa vira o quê? Refém dos demônios e presa de homens, porque suas vidas com o tempo estão no mínimo vazias. Quando aparecem coisas
vamos dizer assim, ataques muito fortes do inimigo, eles entram em derrotas e saem da igreja. Quando vem enfermidades, a própria igreja está sem fé para buscar a Deus, porque a maneira que elas caminham com Deus não lhe dá o crédito ou a herança de filhos para ministrar o dom da cura e o dom da fé. Então, pensa comigo. Muitos lugares, nossa, só fala de pecado, de pecado, de pecado. Se tiver pecado no lugar, enquanto tiver, tem que se falar. Se o pecado se alojou no meio do povo de Deus. E se todo culto tiver pecadores novos chegando, eles não têm que ser ministrados sobre o pecado para que o Espírito os convença, mostrando para eles a verdade e aonde eles estão, para que eles permitam serem transformados pelo Santo Espírito. Observa que chegou um tempo em que as pessoas estão esgotadas, estressadas, e é um esgotamento espiritual, e praticamente esgotados e estressados com Deus, porque não suporta falar sobre princípios que, para quem leva uma vida ordeira, de adoração, de submissão, que se vê em falha, se arrepende, falar de pecado não me incomoda. Por quê? Porque ele tem uma vida diante do Senhor. Pensa nisso, reflita nessas palavras, por mais simples que ela seja, e analisa como é que você está quando se ouve falar coisas necessárias, por exemplo, pecado. Pensa como você se sente. Amém? Deus abençoe.